Bom dia, graça e paz, amém? Bom dia para você que está assistindo através da transmissão, que Deus te abençoe e que você se sinta tocado também pela palavra de Deus. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus 6. Mateus 6. A partir do versículo 5. Mateus 6, 5. Assim diz a palavra do Senhor: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que lhe o peça. Portanto, vós orai assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, na tua presença, viemos te adorar, Senhor. Viemos ver a tua santidade, mostrar que somos totalmente dependentes do Senhor e que publicamente confessamos que só o Senhor é Deus e mais ninguém. Nada ocupa o espaço que o Senhor ocupa. Nada é maior do que o Senhor. E nessa manhã, Pai, que o Senhor possa nos dar, Pai, direcionamento da Tua palavra. Que o Senhor possa nos mostrar o que o Senhor quer para nossas vidas, Senhor. Pai, que o Senhor possa me usar como instrumento, me anule o que eu acho que deve ser, mas que seja a palavra do Senhor. E que a gente saia daqui hoje, Pai, orientado e confortado pela Tua palavra. É o que eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa palavra que a gente vai falar sobre oração, vocês já perceberam, né? E eu questionei a Deus nessa questão, porque, como todo mundo sabe, escola dominical está acabando, né? Muitas igrejas já não têm escola dominical mais, a frequência é muito reduzida, basta a gente olhar aqui e ver que não está cheio a igreja. Então, quem vem na escola dominical realmente entendeu qual é o propósito de Deus para nossas vidas, realmente entendeu o que é prioridade. E, normalmente, quem vem na escola dominical já é uma pessoa mais madura, que já caminhou um pouco já na fé, já escutou bastante, sabe muita coisa do reino de Deus. O meu questionamento foi no seguinte sentido: oração para essas pessoas, né? Falar de oração com as pessoas que já estão acostumadas a ouvir, já praticam oração, não é meio estranho, né? Falar de oração para vocês que estão aqui todo domingo, provavelmente têm uma vida de oração, está um pouco à frente de outras pessoas que frequentam a igreja, porque está aqui querendo aprender, abriu mão do domingo de manhã, né? E depois de questionar muito isso, Deus, eu acho que falou comigo, uma coisa vem muito forte no meu coração, que é o seguinte, e eu até anotei: não precisamos de novas verdades, mas de sermos lembrados das antigas verdades que já conhecemos. Amém? Então, essa palavra é para você que já sabe sobre a oração. Essa palavra é para você que já aprendeu o sentido da oração, a importância dela, tá?
Não é nada novo, não. Não tem nada novo aqui. Não tem uma fórmula diferente que eu vou falar aqui hoje. Não tem uma interpretação que já não foi passada para vocês. É só para lembrar mesmo essa grande verdade bíblica. Amém? Nesse sentido, a gente vai caminhar, tudo bem? No capítulo 6, Jesus ele vem do capítulo 5, que era o Sermão do Monte, aonde ele combateu ali a falsa espiritualidade dos escribas, dos fariseus, ensinou verdades espirituais do reino, e agora no versículo 6, no capítulo 6, ele trata de 3 práticas muito importantes na vida do cristão, que é generosidade, oração e jejum. E eu queria muito poder falar hoje, eu tentei montar essa pregação nesse sentido, de falar dessas 3 coisas, mas só deu oração, e por isso que eu vou falar de oração. Então, ele vem e fala, ele aborda a oração, Jesus ele mostra, ensina técnicas de como orar, como que agrada a Deus uma oração, como chegar até Deus, qual o sentido da oração. E o problema não era a oração em si que ele estava criticando daquelas pessoas, mas como aquelas pessoas oravam. Elas queriam reconhecimento das outras pessoas, elas queriam orar em lugares que tivesse movimento, que fosse público, que passasse muita gente, porque elas queriam que as pessoas vissem que eles estavam orando. Jesus combate isso, não combate eles orarem. E ele vem e dá uma lição para nós extraordinária de como se deve orar. E que se a gente não tomar cuidado, não observar nossa vida de oração, a gente perde essas referências, esse ensinamento extraordinário. A verdadeira comunhão com Deus se mostra em uma vida de oração sincera, humilde, centrada nele. Não pelo que os outros vê, não pelo que eu falo, que eu faço, mas entre eu e Deus só. É isso que Jesus ensina aqui. A vida de oração em secreto. O cristão é alguém que ora. Jesus deixa bem claro, o cristão é alguém que ora. Ele não fala assim, se der para orar, se você quiser orar. Não, ele fala assim, quando orar. Oração não é uma atividade opcional do cristão. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque senão a gente acaba esquecendo isso daí e passa uma semana inteira sem orar, passa uma semana inteira sem realmente ter comunhão com Deus através da oração. Ela é uma prática que evidencia uma nova vida, porque aquele que é novo, que nasce de novo, ele clama a Deus como Pai. Não existe cristianismo verdadeiro sem oração. E aí, talvez naquela época, quando Jesus falou disso, parecia que isso era uma coisa extraordinária, e hoje a gente fala disso, parece que é uma coisa tão comum, mas muitas vezes a gente não está praticando a oração, como Jesus ensinou. O cristão não ora para chamar atenção, ele ora para Deus, ele busca a presença de Deus através da oração, ele quer que Deus se manifeste, ele quer ter comunhão, ele quer ter amizade, ele não faz isso porque é uma imposição. A questão não é orar ocasionalmente, mas é ter uma vida de oração. O cristão não ora por fazer parte de um teatro, por ser uma questão que necessita de fazer, porque a igreja ensina, porque é o ritual. Não, o cristão ora porque ele sabe que ele tem que estar quebrantado. É o único jeito dele estar quebrantado na presença de Deus, é através da oração. Jesus fala no quarto secreto, Jesus fala que no quarto secreto Deus está. Esse quarto secreto que ele fala
é um lugar que não está acesso às pessoas, é um lugar reservado. Aqui ele se referia a um lugar que, hoje em dia, praticamente, todas as casas têm um quarto para cada pessoa. Naquela época não tinha, então ele falava de um lugar reservado, um lugar que guardava mantimento, um lugar que não tinha nem janela, era um lugar que ninguém ia entrar, que você ia ter plena comunhão com Deus. Oração não é ostentação de palavras, é um derramar na presença de Deus. O Pai vem em secreto e recompensa. E muitas vezes essa recompensa ela não vai ser exatamente o que a gente está buscando. Essa recompensa talvez ela vai ser o simples fato de Deus estar te ouvindo. Essa recompensa vai ser o simples fato de Deus estar presente com você na oração. E muitas vezes a gente está buscando Deus até no secreto, até no quarto, mas para falar dos problemas, para buscar uma recompensa financeira, para buscar uma recompensa material. E a gente esquece que a maior recompensa que a gente pode ter nesse momento é a presença de Deus. E a Bíblia não mente, Jesus não ensina errado. Deus está presente no secreto, amém? Não tenha dúvida que você vai entrar no seu quarto, você e Deus, que Ele não vai estar ali. Não tenha dúvida que a presença dEle não vai inundar esse lugar. Não tenha dúvida que a sua maior recompensa é a comunhão que você vai ter com Ele. E muitas vezes a gente entra no quarto, no secreto, e começa a falar dos nossos problemas, e começa a despejar em cima de Deus os problemas que a gente tem, e esquece do Deus que está lá dentro. O cristão deleita-se em Deus, o seu Pai. Oração é uma conversa íntima com o Pai. Oração não é apenas pedir, é desfrutar da comunhão com Deus. É buscar o Deus da bênção e não a bênção. Entrar no secreto é esquecer de tudo. É se entregar e ter amizade, comunhão, intimidade com aquele que fez os céus e a terra. Aquele que tem o controle de todo o universo está no seu quarto, diante de você. Não tem como a gente pensar que existe maior recompensa do que isso. Jesus está combatendo os fariseus, os escribas, que queriam recompensa de ser ouvido. E Jesus fala, a recompensa é que você vai ser ouvido por Deus, não as pessoas. Amém? Vocês estão entendendo isso? Não é uma questão do que Deus pode me dar, não é uma questão do que eu tenho que pedir para Ele, é uma questão de amizade, de companheirismo, de intimidade, da certeza que Ele vai estar nesse quarto, da certeza que a presença dEle está ali, da certeza que não existe nada mais importante no mundo do que aquele momento. E a gente, irmãos, a gente tem feito uma correria na vida, a gente não tem tido tempo nem para orar o básico, que é agradecer o alimento, a gente não tem tido tempo para nada, e sabe o que acontece? Deixa eu falar uma coisa para vocês, quando a gente está no secreto, quando a gente está na presença garantida de Deus, nada mais tem importância. Os meus problemas se tornam pequenos, muitas vezes eu até esqueço deles. A correria não é mais a importância. As coisas se tornam tão lentas que parece que o tempo não passa naquele lugar como passaria fora dele. E muitas vezes eu vou sair desse lugar sem nenhuma resposta, mas a presença dele me conforta. E eu vou sair dali e vou ter uma perspectiva diferente. A minha mente vai estar voltada para coisas muito melhores. E aquilo que estava travado se destrava, não porque você pediu, mas porque você teve um tempo de qualidade na presença de Deus.
Jesus vem e ensina isso para nós. E fala para nós, não é o que você tem para falar, não é o que você tem para pedir, é o que Deus tem para te oferecer como presença, como amigo, como pai, como intimidade. E Ele mostra isso de uma maneira extraordinária, porque naquela época se pensava que o maior de tudo era poder fazer uma boa oração em público, era falar coisas bonitas, palavras acertadas, e Jesus vem e fala assim, isso daí tem sua importância para quem está ouvindo. Mas eu vou ensinar para vocês um jeito muito melhor de orar. E aí Ele vem e mostra como que é orar. Só que Jesus, ele tudo que Ele faz é muito completo. Ele não ia simplesmente falar para nós assim, tem que orar e virar as costas e sair. Ele deixou um modelo dessa oração para nós, que é a oração dominical, que, ao meu ver, tão negligenciada, talvez, sabe por quê? Deixa eu tentar explicar o que eu penso sobre a oração dominical. A gente tem muito medo, como Jesus falou aqui, para não ficar repetindo, não é verdade? A gente não quer cometer esse erro de ficar repetindo, como outros lugares fazem. Como foi combatido por Jesus, e aí a gente fica com um pouco, estou falando de mim, eu fico com um pouco de receio de ficar repetindo essa oração, porque parece que eu estou só repetindo, e não tem nada além disso. Só que Jesus realmente não fez essa oração para ser repetida simplesmente, é um modelo para nós. Ele fala assim, tem que orar, e o jeito de orar é esse, amém? Então, a hora que a gente encara, e aí para mim foi muito bom ver isso, Deus mostrar isso para mim, porque aí eu vejo o Pai Nosso como um modelo, não como algo que eu tenho que ficar repetindo. Porque até para ler o Pai Nosso, a oração dominical, é difícil, porque a gente já tem isso na cabeça e a gente vai atropelando as palavras. Já perceberam isso? Tenta ler esse texto. A gente nem olha as letras, já vai, porque já decorou. Mas não é mesmo para repetir várias e várias vezes. É um modelo que Jesus mostrou para nós. É como se Ele falasse assim, olha, isso daqui dá certo, faz desse jeito. E tem tanto ensinamento que daria para pregar alguns dias só sobre esse modelo de oração. E eu vou dar uma pincelada aqui, rapidamente, só para vocês relembrar mesmo, tá? Olha só, oração é um padrão para nossas orações. Essa oração dominical é um padrão para nossas orações. Nela aprendemos tanto sobre Deus quanto sobre nós mesmos. Ela nos ensina que devemos ser as prioridades do que vive no reino de Deus. Ou seja, ela é dividida, ela tem divisões. Ela não chega, a gente não chega, esse modelo não fala de nós, mas ela fala de Deus primeiro, e só depois vem para nós. Olha só, a estrutura dessa oração, ela mostra essa verdade. Primeiro ela aparece com os interesses de Deus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E só depois vem as necessidades do homem, que é o pão nosso de cada dia, o perdão dos pecados, o livramento das tentações. Essa ordem ela não é acidental, ela tem um porquê, né? Jesus mostra para nós, é um modelo que a gente tem que seguir. Jesus ensina que a glória de Deus deve ocupar primeiro lugar em nossa vida de oração. Outro aspecto que toda a oração está centrada em Deus. Olha só os pronomes, teu nome, teu reino, tua vontade. A oração verdadeira é centrada em Deus e não em nós. Então, esse modelo aqui, ele tem que ser um parâmetro para todas as vezes que a gente for orar, se a gente está seguindo esse parâmetro. Não existe o ter alguma coisa na Bíblia sem ter o sentido de ter. E aí eu fui prestar atenção do jeito que eu oro, e eu não respeito muita coisa dessas regras aqui, desse ensinamento. Será que você tem respeitado isso? Será que você tem feito a sua oração dentro do modelo do que Jesus ensinou?
Aí você pode falar assim, mas não existe um jeito certo de orar. Tudo bem que não existe o jeito certo, mas existe um modelo para orar. Olha só, Deus é Pai. Deus mostra que vai ter intimidade, Jesus ensina. Só que Ele também é o Criador do mundo. Ele é o Criador de tudo, Ele é o Todo-Poderoso. Então a gente tem que ter esse equilíbrio de ter intimidade, de ter amizade, mas sem esquecer quem é Deus. Eu não posso simplesmente chegar orando de qualquer jeito na presença de Deus. Existe aqui, Jesus deixou para nós algumas regras de como fazer isso. E muitas vezes a gente não tem observado isso. Muitas vezes a gente tem negligenciado um ensinamento tão importante. Ele ensina para nós que Deus não é um ser tão distante, que Ele está muito perto de nós. Ele é um pai que está perto dos filhos. Ele ama, Ele conhece, Ele protege, Ele cuida. Amém? Vocês creem nisso? Oração começa com relacionamento. Não nos aproximamos de um desconhecido, mas é do Pai que a gente se aproxima. Jesus ensina que o Pai é nosso. Isso nos lembra que fomos adotados na família de Deus. Não somos filhos naturais, mas sim pela graça. Ao orar, lembramos que pertencemos a uma família. Ao orarmos, lembramos que Deus se importa com a gente. E é muito triste a gente ouvir orações que só falam da gente. É muito triste fazer uma oração, que o centro dessa oração é a minha vontade, é os meus desejos, é as minhas dificuldades, é as minhas necessidades. Devemos nos dirigir a Deus como um Pai que está nos céus. A intimidade não elimina a reverência. Deus é nosso Pai, mas também é o Criador de tudo. Deus é o nosso Pai, mas também é o Todo-Poderoso. Deus quer comunhão com nós, mas não podemos esquecer que Ele é o Criador de tudo, Ele sabe tudo, nós não sabemos nada. O ser humano não consegue sair longe a ponto de ultrapassar a Lua. E existe uma imensidão que nunca vai ser descoberta pela mente humana, de tão grande que é esse Deus, mas Ele é Pai nosso. Mas Ele quer nosso bem, Ele nos conhece individualmente, mas Ele é o Todo-Poderoso, então tem que ter reverência. E Ele é o Deus Todo-Poderoso, que te conhece, que sabe da sua necessidade. E se você entrar no secreto e glorificar esse Deus, e falar com Ele, ter amizade, desfrutar de um tempo sem se lembrar das suas necessidades, sem se lembrar dos seus pedidos, não se preocupe, porque Ele sabe de tudo, antes que a gente peça. Ele não vai esquecer da sua necessidade, Ele não vai esquecer do seu problema, Ele não vai esquecer, porque Ele sabe, antes mesmo da gente abrir a boca, qual é as nossas necessidades. Se preocupe com o tempo de comunhão com Deus. Não preocupe de ser punido por não estar orando. Não é isso que Jesus ensina. Jesus não ensina que se não orar vai ser punido, que se não orar direito não vai ganhar as bênçãos. Jesus não ensina isso. Jesus ensina a ter comunhão com Deus. E nessa manhã, Deus está mostrando para nós que Ele quer comunhão, que Ele quer um tempo no secreto, sem se preocupar com seus problemas. Eu te garanto que a sua ansiedade, com o seu tempo acelerado, com os seus problemas, vai ser pequeno, perto de tudo que você vai desfrutar na presença dEle. Amém? Antes de apresentar nossas necessidades, devemos voltar o olho para Deus. Jesus ensina que a oração começa
com Deus, não conosco. Santificado seja o seu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Isso daí são coisas muito básicas que a gente tem que ter em mente quando a gente for orar. É para Ele. Tudo é para Ele. A gente não foi feito para Ele nos gloriar, mas sim para Ele ser gloriado. E talvez a sua ansiedade, os seus problemas, a sua correria, aquela sensação de que você parece um hamster na rodinha que nunca sai do lugar, que os mesmos problemas estão se repetindo, eles vão sempre se repetir. Se você não tiver um tempo de comunhão com Deus, essa é a intenção de Deus. E aí você vai ver que as coisas vão desacelerar, que os problemas vão se resolver, que a sociedade vai diminuir, porque algo maior está acontecendo na sua vida, que é ter comunhão e amizade com Deus. Amém? A gente deve pensar sempre que a gente está na presença de um Deus extraordinário, que olha os detalhes na nossa vida e cuida de todo o universo, que se preocupa com o meu problema, mas também se preocupa com tudo que vai acontecer, com o clima, com a rotação dos planetas, com o nascer e o pôr do sol, coisas extraordinárias como dominar coisas como vento, chuva, mas também preocupa com o meu problema, com as minhas vontades, com as minhas necessidades. Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus que está lá no secreto. Esse é o Deus que está te esperando entrar na presença com Ele, na presença dEle. Esse é o Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Pai. Que através de Jesus a gente ganhou acesso a Ele. Não existe nada mais extraordinário do que isso. Eu vi várias pessoas já pregando, falando sobre isso, e eu vejo muito sentido nisso que eu vou falar. Aquelas pessoas que viveram antes de Jesus, eles deviam estar muito curiosos, devem estar muito curiosos para saber como que é viver posterior a Jesus, ter o Espírito Santo, ter acesso a Deus, poder entrar no secreto e conversar com o Todo-Poderoso, sem ter que esperar uma vez por ano para fazer uma cerimônia, para alguém falar com Deus no meu lugar. Já pensaram isso? Que privilégio! E a gente preocupado com nossos problemas terrestres. Essa vida aqui não vai durar muito, felizmente ou infelizmente. A gente está vivendo pensando que só isso aqui, mais nada, querendo só o conforto dessa vida, querendo que as coisas se desenrolem aqui, sendo que a gente vai ter uma vida eterna na presença de Deus. Sendo que a gente pode ter isso aqui, um pedacinho disso, que é essa comunhão com Deus. E a gente preocupado com nossos problemas, vivendo como se Jesus não fosse voltar mais. Pastor Anderson, desde o primeiro dia que ele chegou aqui, eu aprendi muito com isso. Que a gente tem que ter comunhão com Deus, que a gente tem que ter vida de oração. Sabe, pastor, o senhor vai deixar um legado nesse sentido, que eu e muita gente aprendeu a necessidade de orar. E só ensina que tem que orar, só ensina que tem que ter comunhão com Deus quem vive isso. Então, muitas vezes a gente não escuta isso, porque talvez não vive isso, mas quem vive ensina. E isso está ao nosso alcance, é só a gente desfrutar. Se eu falei muita coisa aqui é porque eu estou empolgado, esse assunto me empolgou muito. Mas se eu falei muita coisa, eu queria que vocês ficassem só com esse resumo que eu vou dar aqui. Só esse. O cristão é alguém que ora. O cristão não busca aplauso humano. O cristão derrama o coração diante do Pai no secreto. O cristão encontra prazer no próprio Deus. O cristão não confia em vãs repetições. O cristão se aproxima de Deus como Pai. O cristão coloca seus interesses
Coloca os interesses de Deus acima dos seus próprios interesses. O cristão não pede para Deus alterar a agenda dele por causa dos seus interesses. Então, se vocês levar só isso para casa, eu já fiquei satisfeito essa manhã. Se vocês buscarem a Deus no secreto, não pelos seus problemas, não pelo que Ele pode te oferecer, mas por quem Ele é, e pela certeza e pela promessa que Jesus está fazendo aqui, que Ele vai estar lá no secreto, a gente já cumpriu o nosso papel aqui nessa manhã. Amém? Que você saia daqui nessa certeza, que Deus esteja com você em todos os seus momentos de dificuldades, mas em primeiro lugar Ele, em primeiro lugar a comunhão com Ele. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra. Eu te agradeço, Senhor, por me lembrar de coisas que eu já aprendi, mas que eu preciso sempre estar sendo lembrado. Pai, não desiste de nós, Pai. Mantém sempre o seu cuidado, sempre nos lembrando daquilo que realmente é importante, porque queremos, Senhor, desfrutar na eternidade com o Senhor. É o que eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém.